Olá, amigos! Continuo os meus monólogos com respostas a questões interessantes sobre a vida e as finanças. Hoje, no espaço da informação, no mundo dos investimentos, surgiram muitos ditados e expressões diferentes que o podem enganar. E muitas vezes toma decisões erradas com base nesses ditos. Hoje vamos ver alguns dos mitos e ideias erradas de dois desses ditos. Assim, o primeiro soa mais ou menos assim: não ponhas os ovos no mesmo cesto. A tese sobre a diversificação obrigatória de ativos hoje ouve-se em todo lado, dos gurus financeiros, dos chamados especialistas em investimento. Vamos dar uma vista de olhos mais atenta e detalhada, tentar perceber onde a verdade está escondida. Na verdade, tudo na vida é muito mais complicado do que parece à primeira vista. Não há problema em manter todos os ovos no mesmo cesto se tiver confiança em si mesmo e na eficácia do caminho escolhido. Este ditado é bonito, mas estúpido, enganador. Não revela totalmente o segredo do sucesso nos investimentos, na vida em geral. Se o cabaz for excelente, muito bom, então, pelo contrário, deve direcionar todos os seus recursos disponíveis lá. Este conceito de diversificação surge sempre precisamente numa altura em que não conseguimos calcular adequadamente os riscos. Coloca-se a questão: por que investir até $1 em algo onde não se tem a certeza da sua eficácia? Investir em algo que não compreende, onde é completamente incompetente. Se soubéssemos exatamente onde se verificaria o crescimento, onde haveria lucro e benefício, então a diversificação, pelo contrário, seria prejudicial para nós. Absolutamente lógico. Se tem a certeza de que algum acontecimento provável irá acontecer, então por que está a tentar distribuir forças em todas as direções ao mesmo tempo? Por que investir em diferentes países, diversificação de países, em diferentes negócios? Por que perdemos voluntariamente eficiência, desperdiçamos tempo e recursos? Mas pelo facto de não sabermos o que vai acontecer no futuro, escolhemos ferramentas guiadas pelo acaso e não pelo conhecimento. Precisamos desta notória diversificação, que temos estão sempre a falar sobre o que dizem. Na verdade, é melhor acertar sempre num ponto. Poupa força, energia, tempo. Esta é a única forma de alcançar o verdadeiro sucesso. Não se espalhe por tudo. A ideia de diversificação é correta em princípio e está pensada para investidores não qualificados, para seguidores, não líderes, para aqueles que não sabem nada sobre investimentos. Para os jogadores de cassino condicionais que confiam cegamente em tudo, o que os outros dirão. A diversificação só é útil para aqueles que são completamente desprovidos de competências e qualificações. É a estas pessoas que todos estes conselhos são dados. Na esperança de que se, por exemplo, um emitente de um título falir, não perderá tudo, mas apenas parte. Mas deve concordar, isto é melhor fazer um esforço e aumentar as probabilidades de sucesso de um determinado cabaz do que confiar no acaso e ser um observador externo. Por que decidimos de repente que o resultado esperado dos investimentos não depende de nós? Por que decidimos que todas as probabilidades de sucesso ou perda são certamente imprevisíveis? Desculpem, mas não estamos a jogar roleta, pois não? Para um investidor competente, para uma pessoa verdadeiramente inteligente, deve haver sempre um cabaz melhor que o outro. Investir num ente querido é preferível a todos os outros. Simplesmente porque todos temos qualificações diferentes, compreendemos áreas diferentes. Assumir que é bom, percebe de imóveis residenciais, é especialista, sabe gerir, sabe como tudo funciona. Sabe como pagar impostos, como celebrar contratos de arrendamento, todas as regras do jogo são conhecidas e óbvias para si. Por que, diga-me, neste caso, investir pelo menos $1 em criptomoedas ou no mercado bolsista, sobre o qual você, por exemplo, não percebe nada? Invista num local onde praticamente nada depende de si pessoalmente e os riscos de perda de capital serão correspondentemente maiores? E vice-versa. Por que investir pelo menos 1 cêntimo do seu capital em imobiliário se você próprio não percebe nada sobre o assunto, não sabe escolher um objeto e o seu conhecimento e experiência são praticamente nulos? Mas você, por exemplo, é versado em planificação e já tem a sua própria padaria, muitos anos de experiência e conhecimento nesta área. Ou em qualquer outra área, nos negócios. Ou você, por exemplo,
possui informação completa sobre as ações de uma determinada empresa, está envolvido nesta área e compreende-a mais do que os outros. Ou, por exemplo, é um bom especialista em desenvolvimento de computadores, marketing na internet ou qualquer outra coisa. Por que é que então pelo menos invista um cêntimo noutra coisa? Por que alocar artificialmente seus recursos a diferentes áreas nas quais é incompetente? A resposta é óbvia: diversificar os riscos. Mas depois deve compreender que está a perder rentabilidade, a perder eficiência. Ou seja, está a trocar a sua incompetência pela oportunidade de distribuir forças por diferentes pontos. Em vez de encontrar um bom ponto e acertar com tudo a sua força, marcando assim um prego numa placa sólida. Mas, ao diversificar, parece arranhar este quadro com ligeiros toques em diferentes pontos, sem conseguir o que pretende. A maioria dos investidores bem-sucedidos tem, na verdade, a maior parte do seu capital nos negócios em que estão envolvidos. Elon Musk, por exemplo, coloca mais ovos no mesmo cesto, na sua ideia, Tesla. Porque ele sabe como isso realmente funciona. A mesma coisa com Warren Buffett e muitos outros investidores de sucesso. Para investimento. Se olharmos com atenção, quase nenhum dos ricos na prática agem cegamente com base neste princípio. Coloque os teus ovos em cestos diferentes. Isto seria míope da parte deles, pois seria mais difícil para eles conseguirem sucesso. Embora em todas as conferências de investimento, em todos os cursos é exatamente isso que incutem nas pessoas comuns: diversificar, colocar os ovos em diferentes cestos, distribuir riscos. Nem tudo é assim tão simples e há algo em que pensar. No negócio em que opera, muito mais depende de si. Nem tudo, claro, mas muito. E é sempre mais rentável investir em si, nos seus conhecimentos e competências, na sua própria ideia, do que comprar cegamente as notas de dívida de algumas pessoas estranhas. Acreditem, todos os riscos já foram calculados há muito tempo e por detrás de rendibilidades elevadas, por norma, está um risco muito maior. Recomendo apenas tirar os óculos cor-de-rosa e olhar para os investimentos com uma visão mais sóbria, aparência prática. Os investimentos totalmente passivos e os rendimentos passivos são uma utopia, em certo sentido, um mito, geralmente imposto pelos infociganos. Os investimentos passivos são condicionais, continua a ser necessário trabalho. Mesmo no sentido filosófico, só investir em si próprio pode trazer retornos verdadeiramente elevados e um efeito positivo. Por vezes é útil simplesmente prestar atenção, por exemplo, à sua saúde, à sua família, em vez de perseguir cegamente alguns objetivos míticos naqueles setores em que não é nada, não compreende. Para si especificamente, na sua área, na qual é bem versado, haverá sempre menos riscos do que nos negócios de estranhos. E é lógico que seja o direito de escolher esta cesta específico de ovos, e não alguns outros, especular, adivinhar, isto é, claro, maravilhoso, mas não estamos num cassino. Será mais como jogo do que investimento. Os empresários muitas vezes retiram parte dos fundos dos seus negócios não porque quisessem fazer algum tipo de diversificação, mas porque, por exemplo, a capacidade do mercado não lhes permite reinvestir mais capital. Ou seja, o benefício esperado de novos investimentos será menor. Simplificando, o dinheiro novo já não é necessário lá, nos negócios não trará mais rendimento. Se a capacidade de mercado em qualquer nicho específico fosse infinita, então o empresário investiria absolutamente todo o seu dinheiro apenas no seu único negócio, colocaria absolutamente todos os seus ovos num cesto específico, que ele próprio controla. E isto é bastante lógico. Consequentemente, o próprio princípio da diversificação deve ser tratado com uma boa dose de ceticismo. Este é um belo slogan, uma generalização, que nem sempre é sustentada pela escolha racional do próprio investidor. Mas ele acabou de ouvir isso em cursos de formação. O próximo provérbio que gostaria de discutir convosco hoje foi dito por Volan, o herói do romance, O Mestre e Margarita, de Mikhail Bulgakov, e é assim: nunca peçam nada, especialmente aqueles que são mais fortes do que vocês. Oferecerão tudo, darão. Gostaria de discutir esta ideia do ponto de vista do investimento e, especialmente, do ponto de vista da psicologia humana, da filosofia e da sabedoria de vida. Esta frase espalhou-se pelas massas, é amplamente utilizada,
E já ouvi muitas vezes de muitas pessoas: nunca peçam nada a outras pessoas. Mas as pessoas repetem isto como papagaios, sem pensar na essência deste ditado. Que repitam esta frase, às vezes até crentes, religiosos. Embora tenha sido proferido no romance de Volan, ou seja, segundo a trama, o diabo, que veio a Moscovo. E este princípio completamente contradiz outra frase bíblica, uma ideia que soa assim: pede e dar-te-á. Se pensarmos bem, a atitude de nunca pedir nada a ninguém é destrutiva para as relações humanas. E o grande escritor Bulgakov não se limita a colocar este ditado na boca de Satanás. Vamos lá descobrir. Portanto, sem dúvida que pedir algo é sempre muito difícil para nós. E para ser sincero, isso é um problema também para mim, e para muitas pessoas, muitas vezes até mais do que as pessoas decentes. Por vezes é mais fácil para eles atenderem eles próprios o pedido de alguém do que pedirem eles próprios. Não pedir, esta parece-nos a posição de uma pessoa orgulhosa e independente. Vemos claramente a faceta mais óbvia desta qualidade, a autoestima. Mas esquecemos-nos que o orgulho coexiste sempre com o sentimento de superioridade, degenera em arrogância. O orgulho manifesta-se no facto de não querermos estar obrigados a alguém. Ou simplesmente temos medo da recusa daquele de quem a quem perguntamos. Temos medo de parecer fracos. E isto, amigos, não é orgulho, mas arrogância, que é considerada pecado em muitas religiões. A arrogância divide as pessoas, impede-nos de nos compreendermos a nós próprios. Poucas pessoas pensam num conceito tão importante como a solidariedade. Pedir ajuda a alguém significa também domar a arrogância, derrubar a arrogância. Do ponto de vista psicológico, é importante admitirmos preciso de outra pessoa. Por vezes pensamos que devemos pedir com força, significa humilhar-se, pedir algum tipo de esmola. Sentimos-nos bem onde está essa linha tênue. Muitas vezes pedimos a pessoas próximas, familiares com mais boa vontade do que a estranhas pessoas, porque psicologicamente é mais fácil parecer fraco perante os parentes do que perante estranhos. Mas ainda nos lembramos desta frase de Volan, que nos aconselhou especialmente a não perguntar a pessoas fortes e bem-sucedidas. Mas devo concordar que absolutamente qualquer pessoa que possa ajudar numa área específica, em alguns aspectos já somos mais fortes que nós. Certamente já ouviu a seguinte frase dos seus conhecidos ou amigos: nunca pedi uma promoção ao meu chefe na carreira ou para um aumento salarial. E depois parece autojustificação. Por isso fui preterido por colegas de serviço mais arrogantes, que perguntavam constantemente, como se estivessem a lambar o rabo ao chefe. Mas a minha experiência pessoal de comunicação com os gestores, pelo contrário, sugere que preferem promover precisamente aqueles colaboradores que lhes perguntam sobre isso. Por quê? Simplesmente porque este é um marcador psicológico, evidência de que a pessoa que pergunta já está pronta para o próximo passo. Se ele lhe perguntar hoje, então no futuro provavelmente estará pronto para fazer mais esforços, esforçar-se-á diligentemente para justificar a sua confiança. E se for orientado, ele próprio tomará a decisão de promover alguém, sem o pedido do próprio colaborador, pelo que o peso da responsabilidade pela decisão tomada recaía apenas sobre ele. Afinal, não lhe foi perguntado, esta é uma decisão voluntarista dele. O mesmo se passa com os pedidos de aumento salarial. Pedir aumentar, devemos de alguma forma justificar isso. Apresente as suas conquistas, o seu plano específico. Dizem, pague-me mais, em troca trarei muito mais lucro para a empresa. Isto transforma-se essencialmente em não um pedido de uma esmola, mas em negociações completas entre dois sujeitos iguais que trocam os seus recursos. Um compra o trabalho e o tempo do outro e em troca pede um aumento salarial, rentabiliza as suas competências e confiança. Quem não pede, espera constantemente ser notado e apreciado, está na verdade a perder uma oportunidade muito lucrativa para si mesmos. Por norma, em qualquer empresa, em qualquer empreendimento, os colaboradores mais conscienciosos e honestos são aqueles que têm vergonha de pedir ajuda, pessoas com baixa autoestima. Não são notados pelos superiores e não os apreciamos. Não pedimos porque não confiamos nas pessoas. A falta de confiança básica é o principal problema das sociedades atrasadas e arcaicas.
Os economistas estimam este indicador utilizando inquéritos sociológicos especiais. Nos países pobres, o nível de confiança humana básica na sociedade, no Estado, nas instituições sociais é muito menor do que nos países prósperos e felizes. Por exemplo, o segredo do sucesso da Suécia, da Finlândia e de outros países desenvolvidos na Europa reside no facto de, segundo dados científicos, este nível de básico a confiança das pessoas na sociedade destes países é muito elevada. As pessoas confiam mais nas autoridades, na polícia, nos tribunais, e consequentemente, estão mais dispostas a pagar impostos e a sentir mais segurança, apoio social. Se confiássemos mais no mundo, seríamos mais empreendedores, mais bem-sucedidos, assumiríamos a iniciativa com mais frequência, traria mais benefícios uns aos outros amigos e à sociedade como um todo. Os psicólogos dizem que a confiança básica é estabelecida numa pessoa na infância. Mas ainda assim, qualquer qualidade, qualquer capacidade de uma pessoa pode e deve ser trabalhada em qualquer idade, desenvolvida, melhorada essas capacidades úteis. Depende do nível da nossa confiança básica se seremos ativos e pacientes, se estaremos confiantes de que no caso que as outras pessoas nos apoiarão. Caso contrário, cairemos sempre em desespero à primeira dificuldade, recuaremos constantemente perante as provações. As pessoas convencidas de que o mundo inteiro está contra elas, que as são apenas inimigos por perto, nunca alcançarão sucesso na vida. Toda a minha experiência de vida pessoal e a experiência de muitas pessoas de sucesso que conheço dizem-nos que pedir é realmente possível e necessário. Esta é uma competência muito útil. Não é à toa que existe um ditado: não se leva uma pancada no nariz por pedir. Acontece muitas vezes que nos arrependemos de não ter ajudado um ente querido. Embora pudéssemos e tivéssemos todas as ferramentas para isso. Por quê? Por que não nos pediu essa ajuda em tempo útil? Por exemplo, os pais idosos muitas vezes não encontram forças para pedir ajuda aos amigos. Crianças ficam constrangidas, com medo de incomodar com o seu pedido. E nós perguntamos: por que não perguntaram? E nós, pessoas decentes, ainda sentimos algum sentimento de culpa. Aliás, neste canal havia um vídeo muito útil e interessante sobre este assunto, que se chama Como Reconhecer uma Pessoa Decente. Uma forma fiável de eliminar as pessoas mais. Na verdade, as pessoas adoram ajudar os outros. Sentimos-nos bem só de pensar que uma vez ajudamos alguém. E às vezes até gostamos quando nos pedem toda a ajuda possível. Então peça, é como dar um privilégio a outra pessoa, o privilégio de nos ajudar. Mas não se esqueça que a ajuda prestada não é uma transação. E uma pessoa decente nunca esperará uma compensação pela sua ajuda. Se fomos apoiados, já fomos ajudados, então o nosso dever tácito é ajudar em troca. Se não a mesma pessoa que o ajudou, pelo menos a qualquer outra pessoa que encontramos na vida. É importante responder ao mundo com bondade por bondade. Por vezes não conseguimos ajudar, teremos de recusar as pessoas, não há nada de vergonhoso nisso. Mas a assistência mútua liga-nos a laços sociais especiais. Pelo facto de sermos tão fascinados pela imagem de uma pessoa independente e orgulhosa que nunca pede ajuda a ninguém, é como se nos tivéssemos esquecido de como aceitar a ajuda de outras pessoas. Certamente já se deparou com uma situação em que deseja dar um presente ao seu ente querido, apoiá-lo financeiramente, por exemplo, mas por algum motivo ele recusa-se a aceitar essa ajuda. Por exemplo, os pais muitas vezes querem dar dinheiro aos filhos já adultos, mas eles recusam, sentindo embaraço e vergonha. Tipo, nós já crescemos e é uma pena um adulto receber dinheiro de pais idosos. Gostava de dar uma recomendação: aceitem sempre essa ajuda dos seus pais idosos, não a rejeite. Isso vai deixá-los ainda mais felizes. Se eles pouparam uma pequena quantia de dinheiro e desejam sinceramente dá-lo a si, então precisa de o aceitar com gratidão, não recusar e não repreender os seus pais por isso. Nesse momento querem sentir-se necessários para si, querem sinceramente dar esse presente. Para se sentirem importantes, necessários. Não há necessidade de tentar devolver esse presente caro no mesmo momento. Não há necessidade de se zangar com quem lhe ajudou ou deu um presente valioso. Se quiser, terá a oportunidade no futuro, deles o seu cuidado, e um outro presente valioso,
se quiser. Mas neste momento não deve recusar, mas sim aceitar dinheiro ou qualquer ajuda com gratidão. Ser capaz de ser grato pela ajuda é uma importante qualidade que, aliás, distingue as pessoas de sucesso das mal-sucedidas. Vejo isso no exemplo de muitos dos meus conhecidos, pessoas de sucesso, pela minha própria experiência de comunicação, inclusive com pessoas ricas e financeiramente bem-sucedidas. É importante pedir ajuda também porque as pessoas nem sempre sabem exatamente como se pode ajuda, que ferramenta escolher para isso. Há uma situação em que as pessoas que querem ajudar cometem erros, agem ao acaso, sem compreender que tipo de ajuda outra pessoa precisa. Por vezes corremos apressadamente para o resgate, mas depois acontece que a vítima não precisava de nada, a não ser da ajuda que prestamos. Pode acontecer que a nossa generosidade, um desejo tão estúpido e indiscriminado de ajudar, tenha na verdade trazido mais mal do que bem. Por vezes tentamos apagar o fogo dos problemas com os nossos familiares e pessoas próximas com dinheiro, mas na verdade o problema não se resolve assim. Precisamos de ferramentas de outra pessoa. O que era necessário, por exemplo, era simplesmente apoio de informação e ajuda para tomar outra decisão, por vezes dolorosa, difícil, mas correta. E tentando resolver todos os problemas apenas com dinheiro, por vezes só agravamos esses problemas, levando a pessoa a dívidas cada vez maiores. Para nós, pessoas que queremos ajudar sinceramente, é difícil avaliar que tipo de ajuda é necessária, qual a ferramenta escolher, pelo que pedir ajuda específica significa dar-nos informações específicas sobre o que a pessoa que está a pedir precisa no momento. Quais são os seus pensamentos? Infelizmente, nem sempre podemos ajudar, e é importante aprender a recusar, ou seja, admitir sinceramente que não podemos ajudar, e não incutir falsas esperanças na pessoa. Mas pedir ajuda vale a pena, apenas isso não é considerado algo humilhante. São os pensamentos, amigos. Algumas atitudes psicológicas que recebemos da informação na internet, de obras de arte, de outras fontes, por vezes só nos podem prejudicar. Não nos tornamos ricos ou bem-sucedidos simplesmente porque confiamos cegamente em tais conselhos e ditos. Portanto, a capacidade do pensamento crítico, a capacidade da reflexão, ser-lhe-á útil. O que estamos a tentar desenvolver neste canal, discutindo todos estes assuntos importantes sobre a vida, finanças, relações familiares e por aí fora. Obrigado pela atenção. Até a próxima.